Oi, gente, vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Hoje eu tô sendo cat sitter aqui do Luke, que é um Bengal e que já não quer mais ficar no colo. E para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária, sou médica de felinos e comportamentalista de felinos. E tem alguns clientes meus que eu acabo fazendo cat sitter também. Então é raro assim, mas muitas vezes eu acabo fazendo. E muitas pessoas acabam me perguntando como que faz, né, para ser cat sitter, se tem algo que eu poderia falar sobre isso com vocês. E o ponto-chave para ser cat sitter, e uma coisa rápida que eu vou falar com vocês, é em relação à renda extra. Então, por exemplo, quando eu sou cat sitter de algum paciente meu, hoje em dia só dos que já são meus pacientes mesmo, tá? Que eu sou. Então, quando eu sou cat sitter de algum paciente, acaba sendo realmente uma renda extra, né? Que chega pra gente. Então, é muito bom, é muito rentável. E além de renda extra, tem pessoas que vivem de cat sitter. Então, é algo assim que realmente muitas pessoas têm como ganhar dinheiro com isso. E agora em 2026 é um mercado muito amplo, tá? Lembrem aí, a gente vai ter Copas, né? Então vão ter responsáveis aí viajando e precisando de profissionais, né, que cuidem dos gatinhos deles nessa época aí de viagem. Então é a oportunidade para você fazer o seu nome, para você ser reconhecida e entender, né? O primeiro ponto aí que eu acho que seja muito importante para ser cat sitter, para ter sucesso, é você conseguir entender quem é o felino. Então, como que o felino se comporta, o que que é normal em um felino, o que que não é normal. E às vezes se você for veterinária, ou então se você for estudante de veterinária, se você não for, né, da área de veterinária, você também pode fazer cat sitter, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem é o gato, tá? Qual que é o normal do gato, né? O que que você espera de um gato? E antes de você fazer a cat sitter também, você combina, né, por exemplo, com o responsável. E aí, antes deles viajarem, você precisa ir até a casa do gato para entender junto ali com o responsável como que funciona a rotina daquele gato, onde ficam os itens. Então é muito importante você ter essa questão, né, desse entendimento de que você vai ter que ir na casa daquele gato antes dos responsáveis viajarem. Ele aqui, como eu já fiquei várias vezes, então eu já sei como é que funciona, onde ficam as coisas, mas no início eu vim, sim, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, vocês entendam. O primeiro ponto é realmente entender quem é o gato, né, o felino como espécie, quem é ele, o que que você pode esperar do felino. E o segundo ponto é você entender que você vai precisar ir na casa daquele responsável para entender onde fica cada item ali daquele gato, como que é a rotina dele, qual o horário que ele gosta mais de brincar, qual o horário que ele dorme, até para você acertar também o horário que você vai fazer as visitas. O ideal mesmo são 2 vezes ao dia, tá? E você precisa ter uma rotina, né? Então entender o gato. Quando você entende o gato, você consegue falar com o responsável, por exemplo, se ele for mais resistente de você ir 2 vezes fazer o atendimento, você conseguir explicar para ele, né, por que precisa ser 2 vezes, porque os gatos são crepusculares, então eles estão mais ativos pela manhã e no final da tarde para a noite, então é muito interessante conseguir explicar também a questão da limpeza, né, das caixinhas de areia. E que por isso também que é tão importante a gente fazer essa questão aí de vir pelo menos 2 vezes ao dia. Então a gente precisa entender como é que o gato funciona até pra gente passar isso pro responsável também. Hoje em dia os responsáveis estão muito exigentes, o que é muito bom. E a gente precisa entender sobre o gato para a gente passar confiança para esses responsáveis, né? Então, primeiro ponto realmente é você conhecer o gato, conhecer a espécie em si, né?
E o segundo ponto é você entender que você vai precisar conhecer a rotina daquele gato que você vai ficar cuidando, né? Quais horários, quantas vezes você vai, do que ele gosta, do que ele não gosta, para você conseguir entregar o seu melhor para aquele momento. Eu falo que é muito importante também você ter uma rotina quando você chega na casa. Então aqui eu vou dar um exemplo daqui, por exemplo. Eu chego, brinco com ele e depois eu ofereço o sachê. Então eu brinco, canso bastante. A visita dura em média 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouquinho. Então é importante você conseguir dividir, né, o seu tempo ali e tudo mais. É muito importante também você ter um manejo legal com o gato, né? É importante que você consiga lidar bem com o gato em si, né? Gato geral. Porque tem alguns gatinhos que você vai precisar fazer medicação. Então, por isso que é tão importante você ir um dia antes na casa, né? E entender como é que é feita essa medicação, qual horário, porque você vai se organizar para poder ir lá nesse horário dessa medicação. Quantas vezes ao dia que você vai fazer essa medicação, como que o responsável costuma fazer, tá? E uma coisa que eu sempre digo, chegue no ambiente do gato e não mude nada. Não importa se você acha legal, se você não acha legal, se você acha que tá certo, se você acha que não tá, você pode conversar com o responsável, né? Se você não for veterinário, se você não fizer veterinária, fale, né? Tem algum profissional de referência, vai falar, olha, depois você podia tentar mudar essa questão e tudo, mas no dia da visita, nos dias que você estiver indo lá, não mude nada de lugar. Porque aquele gato está acostumado com aquela casa daquele jeito, né? E é aquela famosa história, mudei um sofá de lugar e meu gato teve cistite. Sim. E não é isso que a gente quer, né? Ainda mais com os responsáveis viajando. Então a gente quer que o gato fique bem, que fique tudo certo. Então não mude nada de lugar. Se você achar que pode melhorar alguma coisa, que pode ser diferente, converse com os responsáveis. Mas não mude. Lembre que aquele gato está acostumado com tudo ali naquela casa daquela forma. E ele pode estranhar. E não é isso que a gente quer. Então tenha esse discernimento, tenha esse entendimento para que você consiga entregar o seu melhor para essa família, né? Para essa família que está contando com você, que está confiando em você, né? E muitas pessoas perguntam como que faz para as pessoas confiarem, né? Aquele animalzinho, a mim, tudo. Eu digo que hoje em dia o Instagram é o maior currículo que a gente tem. Então começa a postar, né? Sempre lembrando de pedir autorização, igual eu sempre peço para responsável dele. E mostre o seu trabalho, mostre como funciona, peça feedbacks, né? Grave, posta aqui, começa a fazer esses vlogs, né? Hoje em dia, para as pessoas confiarem, elas precisam ver o seu trabalho, elas precisam conhecer você. E uma forma de conhecer é essa, né? E com o tempo também vão tendo as indicações, você vai conhecendo outras pessoas e vai dando tudo certo. Mas uma forma muito legal é você criar realmente a sua rotina ali, fazer o seu Instagram, tá? E não postar somente coisas, né, do seu trabalho. A gente sempre fala que o Instagram pessoal precisa ser o mesmo Instagram do seu trabalho. Porque ali sim você vai postar realmente coisas que conectam com outras pessoas, né? Então, começa a fazer essa rotina aí. E uma coisa que eu acho muito necessária é você ter uma noção também de primeiros socorros. Então, você saber o que fazer se você chegar lá e o animal tivesse machucado, tá? É muito importante vocês terem essa noção. Agora, em 2026, eu vou lançar um curso sobre pet sitter. Então, quem está aqui assistindo esse vídeo, acompanha, fica de olho, que eu e uma outra veterinária vamos lançar um curso sobre pet sitter. Então, ela vai falar na parte de cães, que hoje é muito comum, né, ter casas multiespécies, então ter cães e gatos. E eu vou falar sobre gatos, tudo que vocês precisam saber sobre gatos. E vai incluir também os primeiros socorros. O que você pode fazer se você chegar e o animal estiver machucado?
ou se você chegar lá, começar a brincar com ele e ele se machucar, se ele vomitar, se ele tiver uma diarreia, tá? Isso é muito importante de você saber, porque os responsáveis estão longe, né? E vocês terem também clínicas de apoio mesmo, numa hora dessa, você conseguir levar, você conseguir ter essa questão toda e conversar sempre ali com os responsáveis, tá? Então, esses tópicos aí eu acho que conseguiu dar uma clareada na mente de vocês e para vocês entenderem um pouco mais, né? Lembrando que quando a gente faz esse trabalho de cat sitter, a gente fica responsável por limpar as caixas de areia, repor ração, trocar água, brincar, dar medicação se tiver. Então, por isso que a gente precisa tanto entender quem é o gato em si, o gato como espécie, qual é a rotina daquele gato que a gente vai estar atendendo e o que a gente precisa fazer e o que a gente pode fazer por aquele gato naquela época que a gente estiver cuidando. Muita atenção se você levar algum brinquedo diferente dos que eles já brincam, tá? Para não deixar. Siga sempre as recomendações de alimentação que ele já tem. Então, esses pontos aí são pontos chaves para você entender e conseguir entregar um bom trabalho, tá? Um bom serviço realmente, tá? Então é muito importante você ter isso em mente, você ter esse entendimento para entregar um bom trabalho, né? Um bom serviço para o seu cliente e eles estarem sempre em contato com você. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda esse vídeo para mais cat sitters que queiram ser cat sitters, né? Que queiram entender mais, que queiram saber mais. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que no 2026 você consiga colocar em prática esse sonho, essa vontade toda aí que você tem. Combinado? Um beijo, gateiros!